Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que daqui a pouquinho faz o seu primeiro e único treino antes do jogo contra a LDU, confronto marcado para essa terça-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília. E o Flamengo não tem um retrospecto muito bom jogando contra equatorianos lá. A gente vai trazer esse retrospecto, mas o assunto principal desse vídeo é o jornalismo seletivo e o Flamengo está sendo vítima desse jornalismo seletivo. Eu estou acompanhando as últimas informações, muitas críticas ao Flamengo, muita visibilidade em algo negativo e o meu ponto é o seguinte: 2 pesos, 2 medidas. Isso não está acontecendo, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vou explicar para vocês que assunto é esse no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Mesmo que seu amigo ou sua amiga não seja torcedor do Flamengo, mande para ele, porque assim vai conhecer o canal Vene Casagrande e consequentemente nós vamos crescendo por aqui. Vamos logo com o assunto principal do vídeo. É o seguinte, pessoal, é sobre a emissora TV Globo. Eu estou vendo nos últimos tempos a Globo batendo até em alguns momentos com razão, se a gente analisar o contexto da situação, em relação ao valor dos ingressos do Flamengo. A todo momento a emissora debate sobre isso, faz críticas durante transmissões, são comentários a todo momento, 6 a 7 comentários o tempo todo, narrador falando, beleza. Ontem, por exemplo, no Fantástico, a gente pôde ver o Fantástico produzindo uma matéria de 8 minutos para falar sobre o caso Bruno Henrique. E assim, não trouxe nenhuma grande novidade. Eu acho que a novidade ali foi conversa de mãe e pai do irmão do Bruno Henrique, enfim, perguntando como é que tinha ido, ou seja, deu para perceber que a família inteira sabia de como acontecia a situação. O meu ponto é o seguinte: até o momento a TV Globo não falou 1 minuto sequer sobre a matéria da revista Piauí. Eu falo aqui, até o momento é a matéria do ano, porque são informações de bastidores da CBF tenebrosas, informações extremamente importantes. Inclusive a ESPN dedicou um programa apenas para falar sobre esses assuntos, publicada na revista Piauí, e segundo matérias publicadas pelo próprio UOL, por exemplo, os jornalistas que participaram desse programa foram afastados pela ESPN a pedido da CBF, ou seja, do presidente Edinaldo. Onde eu quero chegar, pessoal? Existe jornalismo seletivo? Pelo visto, sim. Porque a TV Globo está a todo momento falando de valor de ingresso do Flamengo, que o Maracanã está vazio, batendo muito nessa tecla, batendo muito no Flamengo. Eu fui fazer um levantamento aqui, Flamengo e Juventude, por exemplo, o ticket médio foi de R$ 73. Vasco e Flamengo, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o ticket médio foi de R$ 84,70, sendo que o Vasco foi o mandante, o Vasco foi quem escolheu o valor dos ingressos, o Vasco foi quem definiu que o setor leste superior seria fechado, e ninguém falou nada sobre isso. E ninguém está falando nada sobre isso. Porque quando é mando do Flamengo, todo mundo dedica minutos em seus programas para criticar o Flamengo. E agora não teve crítica ao Vasco da Gama, por exemplo. Porque os programas não estão dedicando 1 minuto sequer para falar dessa matéria da revista Piauí, que, repito, bastidores tenebrosos envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Por que isso? Eu fui buscar no Flamengo uma resposta para isso. E a informação que eu obtive é que, no entendimento de muita gente no Flamengo, é que por conta da situação envolvendo Flamengo e Libra, porque o Flamengo está fazendo reivindicações, fazendo questionamentos, a TV Globo poderia não estar gostando disso. E por conta disso está rolando, entre aspas, um contragolpe da emissora. Eu não gosto disso. Eu acho que, beleza, se é para falar do Flamengo, beleza. Se é para falar dos pontos negativos do Flamengo, beleza. Mas por que não falar também da CBF? O que tem por trás disso? Por que não? Por que não falar 1 minuto sequer
dessa matéria maravilhosa publicada pela revista Piauí. E não teve nada até o momento, nada. Veneno SBT, vocês falaram, o nosso programa é muito curto. Eu, num determinado momento ali, quando eu fui falar da CBF, eu falei da revista Piauí, elogiando a revista Piauí. E ninguém, assim, graças a Deus, o SBT, ninguém nunca, eu trabalho lá há 3 anos, mais de 3 anos, ninguém nunca chegou para mim e falou, sobre isso aqui não pode falar, nunca. Eu sempre fiquei à vontade para falar o que eu bem entendesse ali. E é isso, eu acho que está existindo um jornalismo seletivo em relação ao Flamengo, e é o Flamengo que está sendo, entre aspas, vítima. Gente, eu não estou entrando no mérito se muitas críticas são corretas ou não. Óbvio que são críticas. A gente pode fazer críticas construtivas. Esse não é o ponto. O ponto é, se é para falar de tudo de ruim do Flamengo, também tem que falar tudo de ruim da CBF. É o famoso 2 pesos, 2 medidas. É o jornalismo seletivo. Por que não falar da CBF? Dos casos envolvendo o presidente da CBF, a instituição. Por que não? E por que só falar do Flamengo? E ficou muito claro isso, porque ontem, nessa matéria do Fantástico, sim, uma matéria de 8 minutos para colocar em evidência negativamente um jogador do Flamengo, que no caso é o Bruno Henrique, sem trazer grande novidade. O que eles falaram ali poderia ter feito uma matéria bem menor. 8 minutos sem grande novidade. Inclusive, a matéria não deu os créditos para o site Metrópolis. Foi quem trouxe, primeiramente, todas as conversas, todos os prints ali envolvendo o Bruno Henrique e seus familiares. Inclusive, para a audiência rotativa, para quem não sabe, o Bruno Henrique, através do seu advogado, se manifestou de maneira oficial logo após a publicação dessa matéria no Fantástico e disse o seguinte: o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de aposta. Pelo contrário, acredito que o negócio de aposta deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Então tá aí. Então, em relação a esse assunto aí, eu acho que o Flamengo está sendo vítima desse jornalismo seletivo. Eu não estou aqui levantando a bandeira que não pode falar mal do Flamengo, não pode trazer pontos negativos do Flamengo. Claro que pode, deve, o jornalismo é isso. O meu ponto é o seguinte: por que não fazer o mesmo com a CBF, por exemplo? Porque a gente teve revelações aí, e eu vou utilizar novamente a palavra tenebrosas, envolvendo os bastidores da principal instituição do futebol brasileiro, que é a CBF. E até o momento, grandes emissoras, até o momento, caladas. Que se fosse com o Flamengo, por exemplo, eu tenho certeza que estariam fazendo programas de 2, 3 horas para debater o assunto Flamengo. Mas por ser a CBF, até o momento, ninguém comentou nada em relação a isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, a partida do Flamengo em Quito, nessa terça-feira contra a LDU, será a 7ª na história do Flamengo contra times equatorianos. E o retrospecto, ó, não é bom não, hein? 4 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, que foi justamente contra a LDU, adversário dessa terça-feira pela Libertadores, em 2021 pela fase de grupos da Libertadores. Ou seja, é um aproveitamento aí de 30%, 31%. O aproveitamento não é bom não. E o técnico Felipe Luiz não terá Alexandre, não terá De La Cruz e não terá Alan. Alan e De La Cruz, por conta de o organismo deles, o entendimento, através de exames, é que eles não conseguem render e podem ter problemas de saúde jogando em altitude. Alexandre, por conta de um edema na coxa, ele foi desfalque contra o Vasco e será desfalque novamente contra a LDU, a ver se volta contra o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então, é o jogo mais importante do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, sem sombra de dúvidas, o mais difícil. Isso aí, 100% vai concordar comigo, porque jogar na altitude é extremamente complicado. Os outros jogos do Flamengo contra rivais equatorianos: LDU 2, Flamengo 1, Libertadores 2019, Del Valle 2, Flamengo 2, Libertadores 2020, Del Valle 5, Flamengo 0, Libertadores 2020 e 2021, LDU 2, Flamengo 3, Libertadores 2020,
Del Valle 1, Flamengo 0, Libertadores 2023 e Alcas 2, Flamengo 1, Libertadores 2023. Nossa, Alcas, eu lembro desse jogo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobre o assunto aí do jornalismo seletivo, podem opinar à vontade, se concordam comigo ou não. É um bom debate. Tamo junto e fui!